Voltamos, meus amores. Internet caiu, não sei por conta de quê. Mais importante é que eu dei um show aqui pra vocês sobre a energia feminina, masculina e o seu desequilíbrio, o que ele faz. Não tem problema, eu vou recapitular algumas informações para quem vai assistir depois. E principalmente pra gente dar continuidade ao nosso tema, né? Então deixa o Instagram avisar aí de novo. Não sei por qual motivo está instável desse jeito a internet. Mas vamos lá. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Tá me ouvindo agora, gente? Deixa eu avisar no grupo aqui que eu voltei, que o pessoal já tá desesperado. Deu ou não deu, gente? Como é que tá aí, pelo amor? Deu? Me fala se vocês estão me ouvindo, só pra eu ficar tranquila aqui. Deu? Ótimo, então vamos lá. Vamos voltar aqui pra gente entender o que eu estava falando. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Não tem problema não. Eu não salvei a live, tá vendo porque eu falo que é importante vocês estarem aqui na live? Porque às vezes vai ficar um conteúdo só pra quem tava ao vivo mesmo. Então, recapitulando o que eu estava falando pra vocês, o que acontece? A gente utiliza muito a nossa energia masculina durante o dia, na produtividade, no prover. Muitas vezes o inimigo tá furioso, exatamente. Muitas vezes você é responsável pela questão financeira da sua casa. Eu pego muitas mulheres que elas me relatam isso. Paty, eu não posso parar de trabalhar, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso me dar ao luxo de descansar. Eu chego em casa, meu marido tá lá, aquele negócio que não sai do lugar e eu tô tendo que correr atrás, eu tô fazendo tudo. Então a sua energia masculina, ela tende a ficar muito elevada durante o dia. Você chega em casa, você que vai fazer comida, você que vai arrumar os meninos, você que vai preparar tudo, ou seja, você continua trabalhando, continua no modo provedora do lar, continua no modo gerente, gestora e tudo que tem direito, e esquece de tirar a armadura da energia masculina que você utilizou o dia todo. Isso acaba comprometendo as suas relações, porque, como eu falei pra vocês, é como se tivesse dois homens dentro de casa. O que vai acontecer? Vocês vão brigar, vocês vão disputar quem tem mais razão, mais autoridade, etc. E vai dar uma confusão danada. Então, o que acontece, gente? Dentro do seu corpo, o estresse, a sobrecarga de trabalho, a exaustão emocional e etc. faz com que o seu cortisol fique muito alto, que é o nosso hormônio do estresse. Como que o nosso corpo tenta regular isso? Porque você não consegue ficar em desequilíbrio com seu cortisol elevado muito tempo. Você vai dar uma pane se estiver acontecendo isso com você. A gente não consegue ficar o tempo todo com cortisol elevado. A gente até consegue, mas acontece que isso vai gerar consequências para o seu corpo, tá? Então, como é que a gente tenta regular isso? A liberação de insulina faz com que o cortisol tende a diminuir. Como é que a gente libera a insulina? Quando a gente come, principalmente, carboidrato. Quando a gente come açúcar. Então, você começa a ficar com muito desejo de açúcar, de carboidrato e etc. E isso faz com que você equilibre momentaneamente o cortisol. Então, naquele momento que você comeu, você está um pouco menos estressada. É por isso que você chega em casa e fala assim, nossa, eu preciso comer alguma coisa gostosa, eu preciso acalmar. E aí você come e aí você acalma durante um tempo e depois volta novamente. Por quê? Porque a sua rotina mantém seu cortisol elevado. Tudo que você tem feito deixa você em descontrole emocional, descontrole alimentar, porque você está em desequilíbrio interno. Então, pra gente entender, Paty, o que isso tem a ver com o meu corpo? Gente, eu tenho uma imersão, que é o Libertas, que eu consigo ver vocês, né? Eu adoro presencial por isso, porque eu consigo ver a carinha de cada uma. No último Libertas, acho que tinha umas 80 mulheres, se eu não me engano, era nítido quem ali
era mais energia feminina e quem é energia masculina. E eu vou te falar que se de 80 mulheres, 5 estivessem mais no feminino, era muito. As mulheres todas com a postura rígida, o jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de comunicar, o corpo mesmo revelando, né? Porque existem alguns sinais da linguagem corporal, onde a gordura está localizada. Tanto que quando a paciente chega no meu consultório, na hora que ela abre a porta, eu faço uma análise ali muito rápida do que está acontecendo com essa pessoa, dentro dela. Eu sei qual que é a dificuldade que ela tem, se é com o pai, se é com a mãe. Ai, Paty, sério, sério. Por onde está localizada aquela gordura, por exemplo, se é mais no abdômen, se é mais no quadril, se é interno de coxa, se é braço demais. Então, o que isso revela sobre a personalidade da pessoa? O que isso revela? Porque o nosso corpo comunica tudo aquilo que está acontecendo dentro de você. Então, eu fico assim, super, por um lado, comovida de ver aquele tanto de mulheres desequilibradas emocionalmente, pedindo socorro através do corpo, mas ao mesmo tempo eu me sinto muito feliz de poder estar ali contribuindo e fazendo elas se libertarem dessa prisão. É por isso que o programa chama Libertas, para elas se libertarem dessa prisão que é essa rotina que ela colocou como ideal para ela. Paty, mas eu não tenho escolha. Eu concordo com você. Talvez você realmente não tenha escolha. Talvez você tenha que trabalhar o dia inteiro. Talvez você chegue em casa e tenha um terceiro turno. Talvez você tenha marido, filho, arrumar comida e etc. Mas dá para fazer de uma forma diferente. Como, Paty? A forma que eu me relaciono com a vida, a forma com que eu me relaciono no trabalho, a forma com que eu me relaciono em casa. Isso faz com que aquilo que era pesado se torne mais leve. Se tornando mais leve, você não vai liberar tanto cortisol. Se tornando mais leve, você não vai ficar tão estressada. O problema é que a gente quer, assim, gente, eu falo isso com muita tranquilidade para vocês, porque um dos motivos que fez o meu casamento acabar foi exatamente estar demais na energia masculina. Olha o ciclo que acontece. Quando a gente está muito no masculino, a gente está resolvendo tudo, a gente tá provedora da casa, a gente está fazendo tudo acontecer, a tendência é que o seu marido saia um pouco dessa energia. É que ele fique mais feminino, ele fique mais acomodado. Repara, as mulheres que tendem a ter uma energia masculina muito elevada, muito predominante, normalmente estão se relacionando com homens, ou que virou filho dela, e aí ela manda e desmanda nele, ou então ele está na energia feminina. Então, o que acontece? Nós, de forma inconsciente, nós admiramos, vamos falar baixinho para vocês entenderem, nós admiramos homens com energia masculina predominante. Sabe aquele homem que você fala assim, esse resolve, esse faz, esse acontece, com ele eu me sinto segura, eu me sinto segura financeiramente, eu me sinto segura emocionalmente. Eu sei que se der algum problema aqui, eu sei que ele resolve, eu não preciso me preocupar. Nós sentimos desejo, atração, admiração por esse perfil. Isso é instintivo, gente. E aí o que acontece? De repente você se vê numa situação que você não pode contar com ele, que você não se sente segura financeiramente, você não se sente segura emocionalmente, né? Se você não conseguir trabalhar mais, ele não segura as pontas, ele não vai te ajudar, ou ele vai até tentar te ajudar, mas não vai ser o suficiente, então você não pode nem se dar o luxo de acontecer alguma coisa com você. Então o que acontece? Você tá ali trabalhando. E aí você começa a olhar para ele e não se sente segura. Você não se sente admiração por ele. Toda vez que a gente perde admiração, perde libido junto. Ai, Paty, já falei isso pra vocês. Paty, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa pra eu usar aqui pra o meu libido aumentar. Porque eu não tô assim, não tô com vontade de fazer nada. Isso vem muito do seu cansaço. Gente, eu desconheço uma mulher que trabalha o dia inteiro, exausta, sobrecarregada, chega em casa, ainda tem que fazer tudo e ainda tá com libido.
É difícil. Normalmente, a pessoa que tem uma libido mais assim, com uma idade de 40 anos, ela tá mais estabilizada. Ela tem ali... Vocês concordam com isso? Ou não? Ou eu tô muito enganada pra vocês? Você concorda com isso? Que é difícil a gente manter uma libido alta? É difícil a gente estar com desejo, é difícil a gente querer fazer alguma coisa, sendo que você trabalhou o dia inteiro, você tá morta de cansado, chega em casa, aquela plasta no sofá, só vendo televisão, que você fala assim, meu Deus do céu, vontade de esforcar esse homem. E aí fala assim, você não tem libido. Minha querida, mas é óbvio que eu não vou ter libido com você, meu querido. Então, o que acontece? A gente vai perdendo a nossa libido, o nosso feminino, a gente vai fechando ele também. A gente vai desconectando do nosso feminino, porque sim, a libido, a energia sexual, ela tem uma relação direta com o nosso feminino. Aí a gente vai perdendo isso, a gente vai desconectando da mulher. E aí a gente vai ficando muito... A roupa que a gente veste modifica. O cabelo é o mais prático possível. A gente vai cortando ele, não vai cortando, minha filha. Daqui a pouco tá só no cotoco aqui, ó. Daqui a pouco tem só uma franja. Pra não dar trabalho nenhum, porque você tem que trabalhar o dia inteiro. Então, o cabelo vai diminuindo. As roupas vão aumentando. Você vai aumentando de volume também. Por quê? Porque começa a comer muito doce, muito carboidrato. Pra compensar esse estresse que você tá vivendo. E aí daqui a pouco você tá perdendo a vaidade, daqui a pouco você não quer passar um batom, daqui a pouco você não quer passar nada. Por quê? O que aconteceu com você? Que você antes, quando você conheceu ele, você tava magra, você tava se cuidando, você gostava de se maquiar, você era mais vaidosa. E aí agora, o que é isso? Você virou... Você tá parecendo que você trabalha só na sua casa e pronto, acabou. Com o cabelo encebado. Exatamente, muitas vezes o cabelo estebado, não tem vontade nem de lavar o cabelo, e aí como não quer dar trabalho, vai cortando, vai picotando, vai tesourando o cabelo todo, não faz a unha, né? Não tem uma cor na unha dela, o esmalte passa longe, aquela unha toda de parecendo que tá lavando roupa. Gente, eu não tenho nada contra isso, mas o que acontece? Será que você não está perdendo o amor próprio junto? Perdendo, porque a gente só cuida daquilo que a gente ama. Quando a gente para de se cuidar, isso é uma comunicação. Entendeu? Quando não fica de coque o tempo inteiro, ou então fica de coque o tempo inteiro. Ah lá, ó, já estive nesse lugar, agora a vida é outra. Exatamente. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Antes eu pagava conta, pelo amor de Deus, ia no restaurante. Eu ficava incomodada de saber que ele ia gastar o dinheiro comigo. Porque eu pensava assim, gente, esse homem não vai ter dinheiro pra poder pagar isso aqui. Aí pensa, olha a situação. Entendeu? Então, ao mesmo tempo que era ruim pra ele, era ruim pra mim também. E aí, quando a gente tá infeliz, qual que é uma das fugas que a gente tem, que eu falei ontem pra vocês, com relação aos vícios espirituais, aos vícios emocionais? A gente se jogar no trabalho. E aí, o que eu fazia? Eu trabalhava o dia inteiro, sábado, domingo. Eu ia domingo pro consultório, gente. Presta atenção. Eu trabalhava sábados. Tem atendimento sábado? Tem. Por quê? Porque eu queria anestesiar aquilo que eu estava vivendo. E aí, eu comecei a ficar mais bem-sucedida, a fazer mais dinheiro. E aí, eu fui me desconectando ainda mais dele. Porque aí a minha realidade, eu podia fazer coisas que ele não poderia, ou se eu quisesse que ele fizesse comigo, eu teria que pagar. Paty, tem algum problema? Não, desde que ele se sinta muito bem com relação a isso, desde que você esteja bem com relação a isso, desde que você não esteja sobrecarregada por estar trabalhando tanto. Meu sonho é uma consulta presencial com você. Ô, meu amor, vamos fazer. Eu ainda vou realizar ele. Vamos sim, amada, se Deus quiser. Já coloquei como meta, mesmo que já tenha atingido o meu objetivo, mas só de estar perto de você e conversar e alinhar. Ô, meu amor, obrigada, Luanda. Vem sim, vem do Rio pra cá. Você tomar um café comigo, vai ser bom demais. Viu? Vou amar te conhecer. Luanda já me conhece, já me acompanha, já tem um tempo já aqui no Instagram. Ela é do Rio, né, Luanda? E, nossa, é uma querida. Vou amar, tá? Mas assim, trazendo aqui o que eu estava falando pra você, hoje eu faço toda semana unha, cabelo, passo um batom na cara, exatamente, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, o que acontece? Eu me vi nessa situação,
Eu me vi trabalhando o dia inteiro, eu me vi com a energia masculina no topo, eu me vi me comportando dessa forma. E aí você começa a tratar o seu marido como se ele fosse seu filho. Por quê? Porque você não tá admirando ele mais. Ou então como se ele fosse um amigo. Dois amigos morando na casa, dividindo ali o apartamento. Por quê? Porque não tem relação de homem e mulher mais. Você tá perdendo isso. E aí a gente finge que tá tudo bem, porque a gente quer continuar casada, dá trabalho separar, vamos continuar fingindo. Amores, vê se travou, porque o pessoal me liga. Acho que da hora do almoço, o pessoal assim, vamos dar uma ligadinha pra ela? Vamos lá ver como é que ela tá? Podia ser outro horário, não, bem, tem que ser na hora do almoço. Então, o que eu tô trazendo essas informações aqui pra vocês? Gente, me falem se estiver no mudo. Pelo amor de Deus. Porque eu não vou fazer outra, não. Ah, então tá bom, tá ok, né? Então tá bom. Porque ele ligou aqui de novo, falei, pronto, travou de novo. Então, entenda isso aqui. O que acontece? A gente precisa trabalhar a nossa energia feminina. Até para que a gente deixe ele ocupar o lugar dele de energia masculina. Até para que a gente deixe ele fazer coisas, de resolver problemas. Ah, mas tem que trocar a lâmpada ali. Minha filha, minha mão vai cair, mas eu não vou trocar. Porque se isso é função dele, não é assim, ah, Paty, mas se eu não trocar, ele vai trocar. Uma hora vai incomodar. Essa é a função dele. Foi acordado isso? Então não é pra você ir lá resolver. Ah, Paty, porque se eu não fizer, ele demora muito. Deixa ele demorar muito. Fica no seu lugar. Mostra pra ele que você tá contando com a ajuda dele. São nas pequenas coisas que a gente começa a desafogar, a deixar o dia menos pesado. Porque senão você vai ficar muito sobrecarregada. E essa sobrecarga emocional gera descontrole alimentar. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, Paty, eu vou usar Monjaro. Paty, eu tô usando Ozempic. Paty, eu vou fazer alguma coisa, uma dieta. Vou fazer jejum agora, jejum intermitente, tá? Só que a casa dela tá desse jeito. Só que a vida dela é essa. Só que as questões dela ainda não foram resolvidas. Vai resolver momentaneamente. E pelo contrário, talvez você esteja arrumando um outro problema para você. Porque aí você vai começar a ficar mais vaidosa, e aí você vai começar a tratar seu marido pior do que você já tratava antes, e aí a coisa vai desandar tudo. Gente, eu sou muito a favor de que você se cuide, de que você se coloque em primeiro lugar, de que você entenda que cuidar de você é cuidar de todos. Que se você não estiver bem, você não consegue entregar o seu melhor para ninguém. Eu sou muito a favor disso, mas eu sou a favor de que você faça da forma certa e não a qualquer custo. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Eu recebo no consultório todos os dias mulheres lindas, extraordinárias, com corpo lindo, sim, que toda mulher falaria esse é um corpo padrão, que fez lipoescultura no cirurgião mais famoso, mais caro de Belo Horizonte. O cara gastou uns 150 para dar uma recaustada, 150 mil para botar tudo num lugar e não tá feliz. Por quê? Porque mudou só ali o fora. O casamento não tá legal, continua ruim. Ela continua tendo ansiedade, ela continua com síndrome do pânico, ela continua com as questões dela. Por quê? Porque você está resolvendo o fora. E o fora, ele tem que ser consequência da mudança de dentro e não o fora ser modificado de forma forçada. Porque quando você faz uma lipoaspiração no corpo inteiro e você não trabalhou dentro ainda, você está mudando só o fora. Quando você faz a utilização do Monjaro, você está obrigando o seu corpo àquele resultado, mas você não mudou dentro ainda. Então não adianta, aí a mulher começa a tomar antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, todas as outras coisas que ela não trabalhou, porque ela achou que o problema dela era ser magra. O que eu mais escuto é assim, Paty, se eu tiver magra, todos os meus problemas se resolvem.
Eu escuto isso assim, quase o dia. Paty, eu magra, a felicidade é magra. Eu magra, eu tô feliz, eu tô bem. Não tá, amada. Um dia eu vou deixar você conversando com muitas pacientes que chegam no consultório já magras, com transtornos de imagem corporal. Ela acha que ela tá horrorosa. Eu já peguei uma paciente, gente, que ela tinha, sei lá, tipo 11% de gordura no corpo. E ela falava assim, eu tenho nojo de mim. Eu me acho horrorosa. Olha o tamanho da minha barriga. E ela pegava na pele. Não tinha nada ali, meu Deus do céu. Não tinha nem gordura pra eu pegar. E ela falava, eu tenho nojo de mim. Meu marido fala que eu tô gorda. Meu marido fala que eu tô gorda. Eu falei, meu Deus do céu. O que tá acontecendo? O que eu quero trabalhar com vocês, gente, é o entendimento de que um ser tão complexo, com emoções, relações, parte física, não pode ser tratado de uma forma simples. Porque coisas complexas a gente não trabalha com simplicidade para resolver. Não é tão simplório assim, vai lá e toma medicação e resolve. Quem dera se fosse isso. O que fez você chegar nesse resultado é isso que você precisa entender. Você está gastando hoje R$1.000, R$2.000 por mês para se manter magra. Mas se manter magra não significa que você resolveu o problema. Você ainda não sabe as consequências que tem a medicação a longo prazo, como está saindo agora vários estudos relacionados ao Ozempic e cegueira. Você não tem a menor noção do que essa utilização de medicação a longo prazo pode trazer para você. E daqui a pouco, igual o Mounjaro, igual o Ozempic sai de cena, o Mounjaro vai sair também, vai vir outro. Só que você continua não resolvendo. A sua energia feminina continua em desequilíbrio. Ó, vou falar uma coisa aqui. Polêmica. Gosto de polêmicas. Pra internet virar o chão. Eu gosto de falar. Que o pessoal fica enlouquecido. Mas é uma verdade. Mulheres que estão acima do peso estão em desequilíbrio da energia feminina. Ponto final. Se você tá acima do peso, não precisa nem de eu te perguntar como é que tá a sua energia feminina. Nem te perguntar. Eu sei que você está no masculino. Eu sei que você está em alta produtividade. Eu sei que você está exausto. Eu sei que você está em descontrole alimentar. Eu sei que você está em desequilíbrio emocional. Eu sei que você desconectou do seu feminino. Eu sei que você está com a vaidade mais comprometida. Não, Paty, eu vou no salão. Não tô falando disso, não. Goste ou não. Essa é uma verdade. Meu processo de emagrecimento de 40 quilos começou quando eu comecei a resolver minha questão do meu feminino. Do meu feminino ferido. Da dificuldade que eu tinha em ser mulher. Em entender o que era isso. Em aceitar o merecimento da vida. Em aceitar o presente que é estar no nosso lugar. E comecei a entender qual era o meu papel, qual era o meu lugar nas relações, qual era o meu lugar no trabalho, qual era o meu lugar no meu relacionamento, qual era o meu lugar como filha. E normalmente são pessoas que tomam muito conta dos outros. Toma conta muito do pai, da mãe, do irmão, do tio, da prima, da amiga, do cachorro, do periquito, do papagaio, todo mundo, menos dela. E isso é real, gente. A gente não veio nessa vida pra somente ficar ajudando as pessoas se você não está conseguindo evoluir dentro de você. Se você não está se olhando, se você não está se amando. Amar ao próximo como a ti mesmo. Como você se ama? Dá uma olhadinha nisso. Dá uma olhadinha em como você se ama. Paty, eu não me amo. Pois é desta forma que você ama as pessoas. Só que o seu servir demais vem camuflado, né, de uma pessoa generosa. Não, você é carente mesmo.
Você é uma pessoa carente emocional que está querendo comprar o amor das pessoas. E aí, quando não te devolve, minha querida, aí você fica furiosa. Por quê? Porque não te reconheceram tudo que você fez pela... Alguém te pediu alguma coisa? Então, aqui, ó, a Fabi colocou, você me descreveu todinha. Então, você já tá entendendo aí, ó, o problema. E eu vou te falar, tô lembrando de Fabi aqui, isso está muito ligado à mulher não conseguir, às vezes, parar de se sabotar, inclusive profissionalmente. Porque ela entende que ela está sendo egoísta. Se ela começar a focar na carreira dela, a prosperar, é como se ela estivesse saindo daquele ambiente familiar de pertencimento. Se todo mundo lá em casa, se todas as mulheres não são felizes, eu não tenho permissão para ser. Se todas as mulheres da minha casa não tiveram um bom relacionamento, eu também não tenho permissão para ser. Eu sou a geração da minha casa em que eu sou a mulher mais bem-sucedida da minha família, tanto de parte de pai quanto de parte de mãe. E isso é um romper, isso eu trabalho todos os dias, porque inconsciente, internamente, a nossa tendência é querer voltar para o lugar que a gente estava de não permissão. Dá uma olhadinha na sua avó. Minha avó teve 11 filhos, minha avó sempre foi do lar, minha avó não foi feliz no relacionamento, minha mãe é a mesma coisa, as minhas tias não foram felizes no relacionamento. E qual que é a nossa tendência? Por lealdade à sua família e às mulheres que vieram antes de você, a nossa tendência é não se permitir também ser assim. Eu não me permito ser próspera, eu não me permito ter um relacionamento mais saudável. Por quê? Porque é como se eu estivesse traindo a minha família. Então, enquanto a gente não vai resolvendo todas essas questões, gente, você vai continuar escrava de um sistema, de uma indústria, que é a indústria do emagrecimento, que é a indústria do entretenimento, é a indústria que faz com que você fique anestesiada, são as redes sociais. Por quê? Porque você não está resolvendo quem você veio para ser. Você não está resolvendo. A sua evolução aqui é para romper gerações. É para tudo aquilo que veio antes de você está sendo escrito diferente. Então eu falo muito isso com as mulheres que vieram antes de mim. Eu honro as dores que vocês passaram. Eu honro a história de vocês, me permitindo ser tudo aquilo que vocês não conseguiram ser. Eu honro a dor delas, escrevendo uma história diferente. Porque é como se eu falasse para elas: valeu a pena tudo que vocês passaram para eu estar aqui. E eu vou escrever uma nova história para as próximas gerações. Eu não preciso repetir a história para honrar vocês. Quando a gente começa a ter esse entendimento, a gente começa a se permitir mais. Se permitir ser próspera, se permitir alcançar coisas, se permitir ter um relacionamento saudável, se permitir ser bonita, se cuidar. Entende? Vocês estão acompanhando, gente? Tá trazendo um entendimento para vocês da vida? Porque eu não tô aqui só para trazer uma informação solta para vocês, é isso, é aquilo, porque eu não sou rasa. Eu não sou uma pessoa rasa na minha vida, na minha profissão, nas minhas relações. Eu não consigo chegar aqui para você e falar assim, ó, vamos fazer jejum. Vamos olhar aqui o que a ciência está falando sobre o jejum. Vamos utilizar monjaro. Vamos fazer... Eu não consigo ser esse ser raso que não entende as camadas mais profundas do que faz uma pessoa entrar numa crise existencial, entrar numa depressão, entrar numa ansiedade, ter um descontrole alimentar, comer de forma compulsiva. Eu não consigo fingir que eu não sei para entregar o que vocês querem. Eu recebi esses dias, minha equipe até me mostrou, eu recebi lá no Instagram assim: você vende monjaro? Aí eu falei, gente, ou essa pessoa não assistiu nenhuma live minha, ou então ela é uma pessoa que tá muito perdida na vida, no todo. Porque você vende monjaro, você acha que eu vou vender monjaro pelo Instagram, minha querida?
Nem se eu fosse médico, se eu trabalhasse com esse protocolo de prescrição de Monjaro, você acha que eu ia te prescrever alguma coisa, te passar alguma coisa pelo Instagram? E você se submete a isso ainda, pelo amor de Deus, filha. Como é que você me pede um Monjaro pela internet, sem nem fazer exame, sem nem saber como é que você tá, sem nem saber se você pode tomar? Esse é o nível do desespero, ou seja, pro Monjaro ela tem dinheiro. Dá pra fazer. Agora, pra resolver o problema, aí dá trabalho, aí eu não quero. Amados, o dia que a mulher entender o poder da energia feminina, que é muito mais poderosa do que vocês pensam, o dia que vocês reconectarem com o feminino de vocês, o dia que a gente parar de competir entre a gente, o dia que a gente se ajudar. Gente, vou falar pra vocês, a gente só não dominou o mundo porque a gente compete muito. Porque se a gente se ajudasse como os homens se ajudam, minha querida. Então, o que eu trago aqui pra vocês é um chamado para você se reconectar com o seu feminino, com a sua sexualidade, com a sua energia sexual. Gente, energia sexual é energia da vida, é energia vital. Não tô falando de sexo, tô falando da sua energia que você tem vontade de viver. Energia da produtividade, da criatividade, energia sexual que cria as coisas. Então, se você tá aí sem libido, sem energia sexual, possivelmente isso interfere na sua criatividade, isso interfere na sua produtividade, isso interfere nas suas relações, em tudo. Então, o meu convite para você é você buscar essa reconexão com o seu feminino. É você entender qual é o seu papel e voltar para o seu lugar de filha. Você é filha, não mãe da sua mãe. De voltar para o seu lugar de esposa e não mãe do seu marido. De voltar para o seu lugar profissional. De ser menos controladora e começar a delegar mais as coisas. Então, trazer você para a presença. Para conectar com você de novo. Esse é meu convite para você. Como que eu faço isso? Paty, eu já entendi. Agora eu preciso saber o passo a passo. Como que você faz isso? Primeira coisa, você vai se inscrever na sala secreta, que vai acontecer quarta-feira agora, que você vai ter lá todas as informações que você precisa, né? Você já se inscreveu, só para eu saber aqui, porque vai que você esqueceu, deixou para o último minuto. É de graça. Vocês adoram essa palavra. É gratuito. Não precisa. Ai, quanto que eu vou pagar? Não precisa. É gratuito. Você se inscreve. Só que você precisa se inscrever, entrar no grupo, porque dentro do grupo da sala secreta que vai ser disponibilizado o link dessa aula. E aí a gente vai abordar tudo isso. A nossa comunicação visual, a nossa comunicação com as pessoas. Essa questão toda a gente vai começar a trabalhar. A gente vai dar o start ali daquilo que você precisa. Então, sim. Você possivelmente, de acordo com o que eu descrevi aqui para você, você possivelmente está muito na energia masculina e isso vai te adoecer. Cortisol elevado o tempo todo, um corpo inflamado por excesso de trabalho, de estresse, vai trazer doenças para você. Porque toda doença, ela aparece em um ambiente inflamado. Aquelas que você adquiriu, não estou falando de coisas genéticas, estou falando de aquilo que você adquiriu pelo seu estilo de vida, precisa desse ambiente para que ela se desenvolva. Então, o cortisol em excesso, o estresse, a preocupação, o burnout, a depressão, isso vai fazer com que você traga doenças para o seu corpo, se você não entender a raiz do problema e não quiser resolver. E Monjaro não traz saúde para ninguém. Você pode emagrecer, mas ele não vai impedir você de se manter estressada, ansiosa, com depressão e possibilidade de desenvolver doenças. E ainda tem um detalhe, agora os estudos mostram que ele diminui a ação do anticoncepcional, você ainda pode engravidar. Você tá lá com 45 anos de boa, os meninos tudo criado, de repente, você achou que estava tomando anticoncepcional, que estava de boa, de repente acontece alguma coisa assim. Então,
Meus amores, bora para nossa live de quarta-feira? Bora ir para a sala secreta, bora fazer acontecer, bora mudar seu problema, bora resolver isso aí que tá dentro de você. A minha maior missão, gente, é trazer para vocês a liberdade que eu adquiri na minha vida. E eu passei muito perrengue, você não precisa passar. Eu comi o pão, filha. Eu subi a escada de joelho. Eu fiz tudo para você não ter que passar por isso. Eu fiquei 4 anos sem tirar um dia de recesso. Eu fiquei 2 anos sem fim de semana, fazendo cursos todos os finais de semana. Para que você não precise passar pelo que eu passei. Então, experimenta. Pega a dica aqui. Pega a informação. Leva para sua vida. Vambora para essa live de quarta-feira. Chama mais umas 4, 5 pessoas, gente. Por quê? Porque você não tá toda problemática sozinha. Tem uma amiga envolvida, tem uma prima, tem uma mãe, tem um marido que tá precisando. Alguma coisa você precisa fazer, além de se ajudar, é transbordar para outra pessoa. Então fala assim, manda o link para sua amiga da sala secreta e fala aí, entra aí, filha. Entra aí. Depois eu te conto o que é. Eu gosto é assim, entra aí, depois a gente conversa, tá? Então eu espero vocês na quarta-feira. A gente tá nessa aquecimento. Paty, pra que você tá fazendo essa maratona de lives? Pra aquecer vocês pro conteúdo que eu vou entregar. Vocês precisam ter uma elevação de nível de consciência para vocês entenderem o que eu tô falando lá. Então, para você que não assistiu as outras lives que eu fiz, assista. Porque elas são lives preparativas aí para a aula que vai acontecer na quarta-feira. Você já tem que ter uma noção, você já, entendi isso. Tá, então agora eu faço isso. Porque se você chegar lá de paraquedas, talvez não seja tão mais fácil quanto você já teve, para você que já assistiu essas lives. Tá bom? Então eu espero vocês amanhã, meio-dia, estou aqui também para nossa última live antes da nossa sala secreta. Não perde, amanhã, meio-dia, se Deus quiser, a internet vai estar um escândalo, vai estar tudo maravilhoso, não vai acontecer nada. E eu espero vocês, espero que essa live também tenha contribuído na sua vida, como contribuiu para mim ter vocês aqui. Deixe seu comentário, que eu amo quando vocês deixam um comentário. Compartilha, deixa o like, que eu adoro ver que vocês gostaram da live. Beijo pra vocês e até amanhã. Tchau.